pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo da Silva, professor de Geografia. Estou aqui gravando esse slide para as turmas do primeiro A e B, certo? Eu poderia colocar esse slide no grupo e vocês lerem, mas eu achei melhor a gente aprender junto, certo? Então, esse slide eu passaria na sala de aula, mas infelizmente, como não temos tempo e essa é a única solução, estou gravando aqui essa tela e aí eu vou falar calmamente sobre os princípios da geografia, alguns conceitos e outros, tá bom? E lembrando que teve algumas pessoas, já recebi algumas atividades no PV da atividade passada, tá? Então é interessante fazer a outra para ter uma noção também sobre essa, certo? Então vamos lá. Conceitos e princípios metodológicos da geografia. Então já vimos alguns conceitos, mas o principal desse slide é os princípios. Nós entendermos os princípios, certo? Então vamos lá. O que é geografia? Então, quem fez aquele trabalho já sabe basicamente o que é geografia, mas aqui eu vou só recapitular, tá bom? Então vamos lá. A geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra, as causas dessa distribuição e as relações locais destes fenômenos. Então, essa definição aí se baseia mais na geografia descritiva, que ela vai descrever alguns fenômenos e etc. Então, a geografia, ela é uma ciência de síntese de todos os fenômenos que ocorrem na Terra. Então, Alexandre von Humboldt, ele afirma que a geografia moderna, ela se baseia mais nessa parte de síntese dos fenômenos que ocorrem na Terra, né? Então, o trabalho que eu pedi era a importância da geografia na sociedade moderna. Então, quem citou von Humboldt, então, melhorou ainda mais seu trabalho porque é justamente isso, né? Diferente da descritiva, Humboldt ele afirma que nós devemos apreciar os fenômenos que ocorrem na Terra, entender eles, certo? Porque não é somente a gente ver, né? Mas a gente ver, compreender e também analisar, certo? Então, essa aí é a parte da geografia moderna. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, espaço produzido pelo homem ao intervir no meio natural, adaptando-o à sua exploração, utilização dos seus recursos, segundo as formas institucionais e as disponibilidades culturais, técnicas e econômicas que as dispõem. Andrade. Então, a geografia é a ciência que vai estudar o espaço geográfico. Ela é muito ampla, né? É uma ciência que envolve várias disciplinas e com isso ela consegue interligar e fazermos compreender o mundo em que vivemos. Mas o que é o espaço? Né? O espaço. Às vezes nós sabemos o que é um espaço, mas a definição correta às vezes passa despercebido. Mas vamos lá. Para o geógrafo Manuel Corrêa de Andrade, que é um grande geógrafo aí, autêntico, o espaço natural, nós temos, é aquele que resultou da própria evolução das condições naturais que tenham havido interferência da ação do homem. Então, sem que tenha havido, perdão, o espaço natural é todo aquele espaço, né, que não tem a interferência do homem, ou seja, que o homem não descobriu, não tocou ainda. Estima-se que no mundo existe menos de 10% de espaços naturais, né, que o homem ainda não chegou, ou seja, que o homem não tocou. Até muitas ilhas que podemos dizer que é natural, elas deixam de ser 100% natural a partir do momento que o homem vai e faz uma cabana, constrói alguns bares, então ele já não é mais totalmente natural. Então, toda a paisagem que tiver interferência do homem, ela deixa de ser 100% natural. Então, o primeiro conceito, espaço natural. O espaço geográfico é aquele produzido pela sociedade de acordo com os níveis de desenvolvimento e com os sistemas econômicos e sociais dominantes. Ele é produzido visando alcançar determinados fins, aqueles que interessam ao sistema ou à formação econômico-social dominante. Nada mais é do que o espaço cultural, é onde o homem vai se desenvolver, justamente as nossas cidades, as indústrias, tudo que tiver a mão do homem, ele vai ser um espaço geográfico, certo? Porque lá é onde vai acontecer as relações econômicas, sociais e também naturais, né? Ele vai usar essa parte de desmatamento da matéria-prima para produzir outros materiais.
E cyberespaço, ela é uma nova dimensão do espaço. Então, nós já temos ela a dimensão moderna. E essa justamente é a que nós estamos usando. É proporcionada pela integração das redes de informação, também denominado de espaço virtual. Então, podemos ver que há três tipos de espaço: o natural, o geográfico e o virtual, que é o chamado de cyberespaço. É justamente esse que estamos usando agora, que eu estou utilizando para comunicar com vocês, para passar o conteúdo de geografia. E o mundo todo está utilizando esses mecanismos do cyberespaço, o espaço virtual. E todo espaço é delimitado, né? Então ele tem uma delimitação. O virtual vai ser somente na parte de internet, né? E já o geográfico na parte ali onde o homem está modificando e o natural onde não há modificações, certo? Fiquei claro? Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo, vão lendo novamente, porque às vezes eu falo muito rápido e às vezes não dê para vocês captar algumas informações. Mas vocês podem ter calma, pausando o vídeo, viu? E aqui nós temos uma música de Gilberto Gil pela internet. Eu vou estar deixando o áudio dela no grupo, certo? Para vocês ouvirem, que tem a ver com o assunto, saber espaço. É muito interessante, tá bom? Aí vocês vão escutar o áudio e depois a gente comenta. Aqui nós temos agora imagens dos três conceitos que nós vimos. Né? E agora vamos tentar analisar. O espaço natural, podemos ver que ele está totalmente natural. Aqui nós temos uma ilha. Né? Então, essa ilha aqui provavelmente ela não foi ainda encontrada por um homem, por isso que ela está natural. Mas a partir do momento que ela tiver acesso do homem, interferência, ela deixa de ser totalmente natural. O espaço geográfico, justamente o que a gente falou, né? A parte urbana, de construções de prédios, de casas, moradias. Então, está relacionado. Nós vemos algumas partes naturais, os mares ali, as praias, mas também vimos muitos culturais, que são as criações feitas pelo homem. E por último, nós temos o cyberespaço, né? Que é aí a parte moderna, a parte virtual do espaço. Ok? Mapa conceitual do espaço geográfico. Então aqui esse mapa ele é bem interessante, viu? Depois vocês dêem uma pausa no vídeo para analisar ele como funciona. Então o espaço geográfico ele é bem amplo. Ó. O espaço geográfico ele já pula para uma cidade de Jundiaí, a relação do homem-meio, vem o lugar, a percepção. Então ele vai envolver tudo isso. É um quebra-cabeça, tá? Então eu vou deixar vocês pausar o vídeo. Depois vocês vão analisar diretamente esse mapa conceitual do espaço geográfico. Ele é bem complexo, ele vai envolver várias coisas. Então, uma coisa ela está relacionada a outras, certo? As contribuições de Augusto Comte do Darwin para a geografia. Então, preste bem atenção deste camarada, Augusto Comte. Comte. Ele teve contribuições que ajudou Darwin. Depois a gente vai entender o que é Darwin. Então, ele foi o criador da teoria do positivismo. Né? Então, Augusto Comte criou o positivismo, que ele é um filósofo e diz o seguinte: o possibilitismo afirma que a ciência deveria deixar de especular sobre a origem dos fenômenos e se apoiar apenas na observação, na experimentação e na comparação dos resultados, procurando a causa dos fenômenos e formulando leis. Então, o positivismo ele vai defender isso, que os cientistas parem de dar especulações e passem a observar mais. Que esse é o principal objetivo da geografia, a observação. Observar os fenômenos para saber quais foram as causas dele. Então, o positivismo defende isso. Né? Ele descarta as especulações de cientista e dá a carta branca, ele dá apoio às observações. Então, é isso que ele vai pedir muito, observações. Né? Esse camarada aí, Augusto Comte, ele é um filósofo também. Então, gente, a geografia ela vai envolver também a filosofia, porque para entender a geografia, nós temos que ter alguns conceitos da filosofia que foi justamente no início dessa ciência, né? Que ela começou a ser uma ciência já no século XIX, quando ela começou realmente a surgir como ciência. Mas ela foi criada por cientistas, né? E teve muita influência de filósofos. Um deles foi Augusto Comte, então o positivismo. Então peguem aí a caneta, o lápis e vão anotando também. Essas partes são muito importantes, certo? O determinismo também, nós temos o possibilitismo e o determinismo. Então, o determinismo ele foi criado por Ratzel, certo? Esse nome é alemão.
Então é até interessante que a geografia ela envolve a parte alemã, né? Então nós devemos ter uma pronúncia alemã bem eficaz. Então vamos lá. Recebendo forte influência do positivismo, a teoria evolutista de Darwin, quem lembra da aula de biologia, ciência, né? A teoria de Darwin é a de evolução, né? Que a espécie está em constante mudança. Então, foi desenvolvido na Alemanha por Ratzel, né? Ratzel ele é alemão, a teoria de determinismo geográfico. Então, Ratzel sustenta que as condições ambientais, em especial o clima, são capazes de influenciar o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas. De fato, ele tem razão quando ele diz que o clima ele modifica o comportamento das pessoas, o desenvolvimento daquilo. Por exemplo, se eu plantar um determinado tipo de alimentos em um clima frio, talvez ele se desenvolva ou não, né? Como também num clima quente. Então eu tenho que analisar primeiro antes de fazer aquilo, né? A uva mesmo aqui no sertão está dando certo, porque teve um programa de irrigação, mas a uva ela era um alimento típico do clima frio, né? E que para ele vir para o seco não dava certo, né? Para o clima semiárido nosso aqui. Mas aí como está próximo aqui a região do Vale de São Francisco, próximo do rio, isso ajudou muito. Mas influencia muito o clima na alimentação, no tipo de trabalho, no tipo de locomoções, né, transporte. Então, tudo isso vai influenciar. Ratzel defende isso, o determinismo, né, que a natureza determina o homem. De fato, é isso mesmo, certo? Deu para entender aí? E aqui nós temos a briga aí do século, né? Determinismo versus possibilitismo. Possibilismo, perdão. Então, em relação ao determinismo, a escola francesa de Vidal de Lablache, né, esse aí é o francês, Vidal de Lablache, lançou o possibilismo, que afirma que as pessoas poderiam atuar no meio, modificando, determinando o seu desenvolvimento, ou seja, o meio natural oferece um conjunto de possibilidades e a sua utilização depende de costumes e técnicas, gêneros de vida diferenciados e de desenvolvimento histórico de cada um. Como eu falei, né, essa escola aí francesa de Vidal de Lablache, ele defende que a natureza determina o homem, né? O comportamento da natureza vai interferir no comportamento do homem. Isso é claro, né? Isso é bem óbvio. E aqui nós temos a imagem, né? Nós já temos a questão dos conceitos, né? Só reforçando, esses conceitos vocês verem na sexta série, na sétima série, mas a gente tem que absorver. São nomes simples, né? Lugar, paisagem, território, região, a gente sabe, mas às vezes a gente confunde a definição, né? Então vamos aí perceber que isso vai lhe acompanhar pelo resto da vida, esses quatro conceitos. Primeiro, lugar. É a porção ou parte do espaço onde vivemos. Então, é fácil, onde a gente vive é um lugar. Eu vivo aqui no distrito de Ibó, Pernambuco, é o meu lugar. Vocês aí vivem no projeto e comandante é o lugar de vocês, então é fácil identificar isso, tá bom? E geralmente é uma porção menor, ela não é tão grande. E aí nós temos exemplo aqui de uma cidade, de alguma coisa assim. Paisagem é tudo o que nós vermos, tudo que a nossa percepção alcança, né? Esse conceito de paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança, né? A gente vê lá desde o princípio. Então, gente, paisagem é isso. O que nossa vista alcançar é paisagem. Muitos pensam que paisagem é apenas elementos naturais da natureza, mas é aí onde nós nos enganamos. A parte cultural, né, a parte do homem, ela também é uma paisagem. Por exemplo, prédios, carros, né, são paisagens também, só que culturais, né? Tem as paisagens culturais e as naturais que somente da natureza, sem modificações do homem, mas não deixa de ser uma paisagem. Aqui nós temos o exemplo de uma paisagem somente natural, né? Nós temos aqui a interferência do homem. Território é um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação neles se instalam. Então, território é um espaço delimitado pelo poder. Podemos dizer isso, viu? Vocês podem até anotar esses quatro conceitos. Então, território é a porção territorial delimitada pelo poder. Ou seja, é um limite de um território onde autoridades vai determinar um poder. Por exemplo, o Brasil tem o seu território, então o Brasil tem total poder sobre ele. Pernambuco tem os seus territórios, né, que tem 185 municípios,
cidades, então o governador tem total domínio sobre essas cidades, é um território que vai pertencer a ele, como também aqui no município de Petrolândia, né, aí no município de Petrolândia, tem o território que pertence somente a Petrolândia, né? Petrolândia faz divisa com Floresta, nós temos aí, né, ali, por exemplo, é bem interessante que a Agrovila 6 do Comandantes pertence à Floresta e as demais pertencem à Petrolândia. Por que isso? O limite de município, certo? Então, o limite de município é o que fez delimitar esse território. Então, o território pertence a um e outro a outro, né? Ele não tem o total poder sobre aquilo, certo? Então, o território vai ser somente isso. E região é uma área que foi separada através de um critério. Então, teve um critério para separar isso. E geralmente esses critérios têm algo em comum. Por exemplo, no Brasil ele tem 26 estados, mais o Distrito Federal, porém só tem 5 regiões. Por que isso? Porque foi critérios que foram dados. Por exemplo, o Nordeste são 9 estados, então esses 9 estados têm características iguais. A vegetação, o bioma, o clima, por exemplo, são coisas iguais. Então, juntou tudo numa região. Diferente da região Sudeste, que vai ter um outro tipo de clima, né? Vai ter uma outra vegetação e por aí vai. Então, vai dividir por regiões, né? Que tenham conjuntos iguais, mas que é diferente de outras. Então, acho que ficou claro, né, gente? Esses 4 conceitos. Vocês peguem o caderno, vocês vão anotando, tá? Porque a gente aprende muito mais quando a gente vai anotando os conceitos, né? E a parte aqui que a gente vai focar mais é os princípios da geografia, tá? Nós temos 5 princípios. O princípio da extensão, né? Da analogia, da conexidade. Mas vamos ver aqui o primeiro princípio. Princípio da extensão, tá? Então, como o próprio nome diz, princípio da extensão, ele vai ser algo, vai referir a uma extensão territorial de alguma coisa, certo? Então, vamos lá. O princípio da extensão ele foi enunciado por Frederico Hartzell, né? Lembre, anotem o nome de cada cientista, de cada teórico desses princípios, né? Então, o geógrafo é Frederico Hartzell, ele criou esse princípio da extensão. O que quer dizer esse princípio da extensão? Ao estudar um dos fatores geográficos ou uma área, deve-se iniciar procurar localizá-la e estabelecer seus limites usando mapas disponíveis e conhecimentos diretos. Então, podemos resumir esse conceito de princípio da extensão em uma palavra. Qual é? Localização. Então, o princípio da extensão, né, dentro da geografia, ele vai referir à localização que aconteceu aqueles determinados fenômenos, certo? Então, eu tenho que definir. Por exemplo, aconteceu um furacão no Brasil. Pronto, eu digo no Brasil, mas o Brasil é muito grande, eu tenho que delimitar. Então, eu vou procurar a localização certa. Então, aconteceu um furacão no estado da Bahia, por exemplo. Pronto, eu diminuí. Mas ainda a Bahia é muito grande. Não fica coerente a notícia, esse fenômeno. Então eu vou procurar e vou. Aconteceu um furacão no município de Sobradinho, né? Teve aquela tromba d'água. O pessoal diz que era um furacão, mas é uma tromba d'água. Então eu delimitei de Brasil para uma cidade ali, um local. Então isso que é esse princípio da extensão vai se dar a localização exata dos fenômenos geográficos, certo? Não ficou tão claro, né? Mas vamos aqui a partir do exemplo, vocês vão entender melhor. Então, como estudo de caso, nós temos aqui um exemplo. Um grupo de cientistas, prestem atenção, tá? Um grupo de cientistas, dentre estes um geógrafo, foi contratado para investigar os ataques de tubarões ocorridos em Pernambuco, de acordo com o princípio da extensão. Qual o primeiro passo a ser tomado? Então, vai ter vários passos. Então, um geógrafo, supondo que vocês, né, como geógrafo, foram contratados para investigar esse caso. Então, como que vocês deveriam fazer, né, para chegar até lá? Então, vamos por parte. Primeiro passo, né, o princípio da extensão, nós temos os passos vão unir os 5 princípios, tá? O primeiro passo vai ser basicamente pelo primeiro princípio, que é a localização, como eu falei. Primeiro eu vou localizar, né, estabelecer limites da área que ocorreu. Já sei que ocorreu em Pernambuco. Como eu disse a vocês, Pernambuco é um estado muito grande, com 100
85 cidades. Então, eu tenho que delimitar. Então, delimitei e ela ficou onde? Recife. Então, já delimitei para Recife. E mais ainda, Recife também não é grande, eu vou delimitar mais ainda. Então, o litoral de Recife. Pronto. Então, já consegui identificar o primeiro princípio da extensão neste acontecimento, certo? Eu delimitei que os ataques de tubarão ocorreram no litoral, ok? Então, esse é o primeiro passo que devemos fazer. O segundo princípio da geografia, geral ou analogia, certo? Então, aqui é o segundo princípio. O primeiro da extensão, o segundo princípio é da analogia, certo? Então, o segundo princípio da analogia, ele foi enunciado por Carl Ritter, certo? Anotem o nome aí dos idealizadores deste princípio. Então, Carl Ritter, segundo o qual delimitada e observada uma relação de estudo, ela deveria ser comparada com o que se observa em outras áreas, estabelecendo semelhanças e diferenças. Então, eu consegui resumir o primeiro princípio em uma palavra, que foi localização. Esse segundo princípio também eu consigo resumir em uma palavra, que é comparação. Eu vou comparar aquele fenômeno, esse fenômeno que aconteceu com outro, certo? Então, será que aconteceu em outro lugar? Então, o princípio da analogia ele vai partir disso. Ao observar o que aconteceu, eu vou primeiro comparar. Será que aconteceu em outro lugar? Então, vamos ver aqui no exemplo. O passo 2. Então, o passo 2 já vem no princípio 2 também, que é o seguinte: há de se comparar. Será que em outras áreas, com características semelhantes, também estão ocorrendo ataques? Então eu vou comparar. Eu vou começar a me instigar, criar hipóteses. Será que aconteceu em outras cidades, em outros estados brasileiros? Será que também ocorrem ataques de tubarões? Então, um segundo princípio que eu vou ter. Então, lembre-se que vocês são geógrafos, não é isso? Então, vocês estão percebendo os princípios dentro desse fenômeno, né? Que é muito interessante do que a gente só citar hipóteses. Ah, aconteceu por isso, mas eu tenho que investigar. Então, o segundo princípio eu vou comparar. Será que aconteceu ataques de tubarões em outros lugares também? Então, fica essa deixa. Terceiro princípio é o princípio da causalidade, certo? Então, como o próprio nome diz, causalidade é a causa, né? Então, vamos lá. Enunciado por Alexandre von Humboldt. Então, já é um outro idealizador deste princípio, certo? Então é interessante vocês anotem os princípios e também quem criou ele. Nesse caso foi Alexandre von Humboldt, certo? Então, segundo o qual, observados os fatos, se deverá procurar as causas que os determinaram, estabelecendo relações de causa e efeito. Então, o primeiro princípio, localizar aquele fenômeno geográfico. O segundo, eu vou comparar esse fenômeno geográfico ou esse acontecimento com outro. O terceiro, eu vou procurar a causa. Qual foi a causa que aconteceu isso? Porque nada ocorre por acaso, né? Qual foi a causa? Então, o terceiro princípio, segundo Alexandre von Humboldt, nós devemos ter essa percepção de identificar e investigar quais foram as causas. Exemplos. Nós temos aqui, o geógrafo deverá estabelecer a relação de causa e efeito. Nesse terceiro princípio, nós temos que ver a relação de causa versus efeito. O que pode ter acontecido, ter ocorrido, para os tubarões atacarem em um trecho do litoral pernambucano e em outros não. Então, eu vou começar a me questionar o que aconteceu para eles atacar somente aqui e outros não. Qual foi a causa? Então, eu vou começar a procurar causas, certo? Algumas hipóteses que temos aqui, possíveis causas de ataque de tubarões, são essas. O aterro de extensas áreas de manguezais, ou seja, quem não conhece o que é manguezal, são aquelas áreas ali próximas à praia, né, que geralmente é lama, né, que é onde ficam os caranguejos, onde o pessoal procura, então é chamado de manguezais, certo? Também tem as perdas da biodiversidade, né, a questão do homem pode estar ali, né, pegando muitos animais, perdendo, e também poluição, né? Pode ter a poluição ali próximo e dentre outros fatores. Então eu vou procurar uma causa para acontecer isso, né? Porque os tubarões não iam fazer isso da noite por dia sem nada, eles tiveram uma causa. Então é isso que nós devemos investigar, segundo Alexandre von Humboldt. O quarto princípio é o princípio da conexidade, certo?
É o princípio da conexidade que nós iremos analisar. Então, o quarto princípio da conexidade ele é o seguinte: ele foi iniciado por Jean Brun, então já é um outro idealizador, certo? Então, Jean, ele por meio do qual ele chamava a atenção para o fato de que os fatores físicos e humanos, ao elaborarem as paisagens, não agiram separadamente e independente, havendo uma interpenetração, na ação dos vários fatores físicos entre si, e ainda dos dois grandes grupos de fatores. Na elaboração das paisagens, nenhum dos fatores físico ou humano age isoladamente. A ação é sempre feita de forma integrada com os outros. Então é aquele velho ditado: toda ação tem uma reação. Então, Jean Brune, ele defende isso, que nada age isoladamente. Para acontecer aquele fenômeno, deve possivelmente ter ocorrido um outro. Vamos ver aqui mais a fundo no exemplo. Então, o quarto passo para me identificar? Nós temos aqui. De acordo com o princípio da conexidade, nada age isolado. Os fatos físicos e humanos estão interligados na formação de uma paisagem. Voltando para o estudo de caso, aquele estudo lá dos tubarões, o ataque de tubarões, a ação do homem sobre o meio foi o fator decisivo para a ocorrência dos fatores. Então vamos analisar. Para ocorrer os ataques dos tubarões, o homem, ou seja, o ser humano, deve ter feito alguma coisa. Que foi justamente o quê? Pode ter poluído, né? Pode ter feito algum impacto ambiental ali próximo, né? Que esses tubarões tiveram que sair, né? Então, geralmente o ser humano também tem tudo que ocorre, né? Por exemplo, aquelas chuvas ácidas. Você acha que aquela chuva ácida ocorre por nada? Ela vai ocorrer depois de vários produtos químicos jogados no ar, que aí vai gerar essa chuva ácida. Então, tudo que ocorre tem uma reação do homem, né? Os derretimentos da geleira, o aquecimento global, né? Que desmatamento vai causar isso. Então, toda a ação da natureza, né? Toda ação nossa, perdão, tem uma reação da natureza. E pode acreditar que é muito pior, né? Se nós fazemos uma coisa que é ruim, a natureza faz muito pior. Então, por isso nós devemos ter esse princípio para analisar o fato. E último princípio, nós temos o princípio da atividade, que é justamente aquele princípio que vai levar em... E o quinto princípio da atividade, o quinto princípio da geografia é o princípio da atividade, certo? Então ele diz o quê? Também enunciado por Jean Brun. Então, Jean Brun, ele fez o quarto e o quinto princípio, né? Ele criou a teoria, no qual o mestre francês assinala o caráter dinâmico do fato geográfico, uma vez que o espaço está em constante reorganização, em constante transformação, graças à ação interrupta dos vários fatores, certo? Então, ele acredita nessa forma que toda a natureza está em transformação, principalmente se o homem for ajudar. Então, temos aqui como exemplo o quinto e último passo, né? É sobre o quê? De acordo com o princípio da atividade, tudo está em constante transformação. Então, resumimos o quinto princípio em transformação, graças à ação de diversos fatores, dentro deles o homem. É o homem que altera, transforma, constrói, desconstrói, remodela o espaço, tudo para atender às suas necessidades. Sendo assim, é imprescindível analisar tais transformações. Então, nós sabemos que a natureza se modifica por ela própria, né, através de terremotos, vulcanismo e etc. Mas é lenta, é um processo lento que leva milhões de anos. Milhões de anos. O homem não, o homem ele transforma rapidamente, uma velocidade incrível. Mas então, o quinto princípio ele diz isso, que está em transformação, certo? Então, em resumo, o primeiro princípio ele vai ser o de localização, certo? O segundo princípio de comparação. O terceiro princípio de causalidade, certo? O quarto princípio, nada age isoladamente, né? Toda ação tem uma reação. E o quinto princípio é transformação,
viu? Então é interessante que vocês pausem o vídeo, vão anotando que cada princípio se trata, né? Porque é interessante a gente ver tudo e conseguir resumir uma, duas palavras, certo? Fica bem legal. E aqui nós temos exercício, vamos fazer agora esse exercício oralmente, certo, gente? Vamos fazer esse exercício oralmente. Já acabei dando a resposta aqui. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deu aqui um probleminha. Vamos responder oralmente, tá? Em relação aos conteúdos ou elementos naturais do espaço, marca a alternativa correta. Então, nós temos lá. Letra A. À medida que o homem se apropria do espaço natural, mas ele se integra sem dependê-lo. Letra B. Os elementos que compõem a natureza se combinam, mas não são interdependentes. Letra C. O homem no processo de produção de espaço geográfico não age isoladamente, e sim em sociedade. Letra D. O modo de produção capitalista contribuiu para a preservação ambiental. Letra E. As montanhas foram as formas de relevo que mais sofreram desgaste devido à atuação do homem. Então, vamos aí, vocês pausem esse vídeo aí durante 30 segundos, vão analisando. Letra A, B, C ou D, né? Então, em resposta, nós temos aí a letra C, certo? Então, o homem no processo de produção do espaço geográfico não age isoladamente, e sim em sociedade, certo? Ele não vai agir isoladamente, ele vai agir em sociedade, ele vai ter ajudas de várias empresas, de vários órgãos, infelizmente, ele vai transformar essa paisagem aí com a ajuda de tudo, ele não vai agir somente. Segunda pergunta, este princípio é enunciado por Jean Brune. Então vamos lembrar lá, Jean Brune fez quais princípios? Por isso que é interessante anotar, tá bom? Chamava a atenção para o fato de que os fatos físicos e humanos, ao elaborarem as paisagens, não agiram separada e independentemente, havendo uma interpenetração, na ação dos vários fatores físicos entre si, e ainda dos dois grandes grupos de fatores. Na elaboração das paisagens, nenhum dos fatos físicos ou humanos age isoladamente. A ação é sempre feita de forma interligada com outros fatores. Então vamos lá relembrando os 5 princípios da geografia. Qual dos princípios esta definição se encaixa, né? Então, letra A, princípio da extensão. Letra B, princípio da conexão. Letra C, princípio da analogia. Letra D, princípio das causas atuais. Ou letra E, princípio da uniformidade de fatos geográficos. E aí, pausem o vídeo aí rapidinho, pensem, depois eu vou dar a resposta. Pronto, pausou? Vou acreditar em vocês, tá? Então vamos lá. Então a resposta certa é princípio da conexão, certo? Lembra daquele princípio que Jean disse que nada age isoladamente, toda ação tem uma reação. Então ele defende isso, certo? Então, gente, pronto, só isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não dê para entender, vejam novamente o vídeo, que às vezes eu falo muito rápido e pode atrapalhar, certo? E tem agora uma atividade, certo? Eu vou falar aqui, mas eu vou deixar por escrito no grupo. É o seguinte, do que a gente viu aqui, né, sobre os contextos, vocês irão no meu PV, certo, gente? Não bota no grupo, que é para não tumultuar. No meu PV, vocês irão mandar um áudio curto, no máximo 3 minutos, certo? Falando sobre isto que a gente acabou de ver, sobre os conceitos da geografia, né, a parte natural, geográfica e o cyberespaço, né? Os conceitos de território, paisagem, lugar e região, certo? E também, principalmente, os princípios, né? Comentar sobre os princípios, né? Vocês podem anotar o que vocês vão falar, né? E depois grava esse áudio e me manda no privado, tá bom? E aí a gente vai dialogando lá. E a partir disso, ao receber o áudio, vocês dizem o nome completo, tá, gente? Não digam apelido, que eu não conheço vocês por apelido. Eu tenho que colocar lá no sistema. E aí vocês vão mandar esse áudio falando um pouco sobre isso, sobre as paisagens, o entendimento de vocês, tá bom? No modo bem direto. Pode dar exemplos também. O exemplo que a gente viu foi dos tubarões, mas vocês podem dar outro exemplo e atribuir os princípios dentro dele, certo? Como é localizar, comparar as causas
toda ação tem uma reação, né? Nada age isoladamente, e também a questão da transformação, tá? E aí vocês vão mandar esse áudio para mim no privado, que aí eu vou analisar, vamos discutir e aí eu coloco a nota. Então, dessa vez não vai ser escrita, eu não vou usar a escrita de vocês, vou analisar a oralidade, o seu entendimento, ok? Então vocês têm a próxima sexta-feira para me enviar, certo? As duas turmas, tanto o A como o primeiro ano B. Pronto, gente. Então, qualquer dúvida, podem tirar comigo. Espero que tenham gostado dessa videoaula. O aplicativo bugou aqui, mas deu para entender, certo? Obrigado a todos e até a próxima.